E o anime começa com a linda garota colegial se arrumando pra mais um dia de aula. Colocou cílios, passou batom na boca, colocou um brinquinho e começou a dar bom dia pra um tal de Tony na frente do espelho. Mas ela ficou nervosa, coitada, não sabe como dar bom dia pra ele e o trouxa do irmão tava vendo tudo ali atrás. Ele mandou ela sair logo do banheiro ou vai esbagaçar o cabelo dela. A mãe mandou eles adiantar o passo, senão vão chegar atrasados no colégio desse jeito. Nossa garota aqui, que aliás se chama Miyu Suzuki, saiu alegre e saltitante pra mais um dia de aula. A menina é popular e conhece todo mundo no colégio, mas na hora de cumprimentar nosso garoto, ela ficou extremamente nervosa. Ela deu bom dia, mas esse trouxa aqui com cara de bunda respondeu da forma mais seca possível. A coitada ainda ficou toda vermelhinha, ela gostou. A Azuma apareceu ali falando que ela tá falando alto demais. A coitada responde que saudação alegre pode salvar o mundo. Aliás, ela pergunta se o cílio dela tava bonito hoje, mas quase não dá pra perceber. A Nabesato pergunta por que ela não usa cílios postiços, mas ela responde que não gosta não. O natural é sempre o mais bonito, sem falar que o rímel vai sair quando ela ficar suada ou chorando ou esfregar o rosto. Mas ela fica se perguntando qual marca deveria usar, quando de repente ela perguntou pro nosso garoto o que ele acha sobre isso. Obviamente que ele responde com essa cara de bunda que ele tem que não sabe de nada, e a Suzuki caiu na risada. A Nabesato pergunta porque ela sempre fica tirando uma com a cara do Tani. É óbvio que ele não sabe de nada sobre aquilo, e se ele soubesse seria bastante estranho. Um garoto sabendo de maquiagem? Ela responde que é o jeito que ele responde, mas essa daí tá completamente apaixonada por ele. E ainda fala que se ele tiver com dificuldade pra encontrar um rímel, ela pode ajudar, mas ele responde que não precisa não, e a menina caiu na risada. De repente ela parou pra pensar que sente muito pelo nosso garoto. É que na verdade ela estava desesperadamente apaixonada por ele. Tempo depois elas estavam conversando ali, se perguntando se havia terminado a lição de inglês. Enquanto, óbvio, a Suzuki estava pensando no Tani. Ela estava sentada ao lado do seu Tani. Pra todo mundo ele parece um cara normal que usa óculos de garrafa, mas ele fala tudo o que pensa sem ligar pra nada. É dito que ele tem a mesma atitude e não se importa com quem ele esteja, ele sempre é a mesma pessoa. Ele não é abusivo, mas também não se gaba. Isso faz ela lembrar do dia que eles trocaram de lugar. Naquele dia ela pensou que foi um milagre, a coitada ficou se tremendo toda, parecendo ter uma batedeira de brita. Ela ficou se perguntando o que iria fazer e de repente falou com ele, mas ela tava muito tensa. Ela tentou cortar aquele climão, batendo um papinho com ele e falando que o quadro negro, que é verde, é difícil de ler. Então ela vai ler qualquer coisinha que ele não consiga entender. Mas esse moleque aqui é muito lerdo, responde que não vai ser necessário. É dito que ele não ajusta o seu comportamento sem um bom motivo pra isso. E é isso que ela realmente admira no nosso garoto. Do nada as amigas estavam perguntando do qual ela gosta, mas a coitada não tava escutando nada, tava viajando legal. Mas ela acha que uma pessoa iria animar muito mais uma multidão do que uma gravação de áudio. E pergunta se o Tony concorda, mas ele responde que não sabe de nada não. A Nabesato pergunta se essa louca tava incomodando ele, mas ele responde que não. A coitada quase teve um ataque do coração, mas ficou aliviada. Enquanto pensa que ama ele muito e queria falar com ele normalmente, mas ainda assim ela tava sempre preocupada com a forma que as pessoas iriam pensar e olhar pra ela. Por esse motivo, ela não pode simplesmente falar com ele de uma forma que pareça que ela está loucamente apaixonada. É óbvio que ela admira ele do fundo da sua alma, mas ambos estavam em direções completamente diferentes. De repente, Azuma fala que depois do colégio eles vão passar no Burger King. Elas perguntam se nossa garota vai, mas ela pensa que tem uma lição de casa pra fazer. Mas a garota aqui tava muito animada, então ela não teve outra escolha a não se aceitar, né? Tempo depois, um trouxa apareceu ali pedindo pra copiar a lição de casa dela. Se fosse eu, negaria, mas como ela é gente boa, deixou ele copiar. No corredor, as garotas falaram que a história que ela havia mandado ontem foi muito engraçada, só que ela não se lembra de nada de ter mandado alguma coisa, então ela teve que disfarçar. Tempo depois, tava todo mundo reunido no Burger King, e de repente o trouxa ali fala que o Tani é muito inteligente. A coitada Nora ficou assustada, até se engasgou com a batatinha frita. O outro fala que viu ele indo pro cursinho mais cedo. Nossa garota responde que ele é realmente incrível, enquanto esse trouxa aqui de cabelo de folha fala que ele vive num mundo completamente diferente. Mas a Izuma responde que a Sasuke é bem próxima dele. Toda sem graça, ela responde que sim, mas acabou se engasgando com refrigerante. Desse jeito todo mundo vai perceber que ela gosta dele. Ela tenta disfarçar que tá numa idade que as coisas ficam presas na garganta dela com muita facilidade. Tá bom então. De repente é dito que um tal de Saduken ganhou o prêmio de melhor ator amador pela segunda vez. Tem gente que fala que ler a sala é para o bem das outras pessoas, mas isso é completamente mentira. Na verdade, nossa garota faz aquilo pro seu próprio bem. Tempo depois, a cena corta pro banheiro do colégio com a Sasuke extremamente cansada. Afinal, lidar com pessoas é extremamente exaustivo, mas ela decide se levantar e ir pra casa. Só que no corredor ela acabou se encontrando com o nosso garoto. Ela pergunta se ele estava indo pra casa agora, já era muito tarde, mas ela tava toda vermelhinha, agora há pouco o rosto dela tava horrível. Ele responde que estava fazendo um trabalho do conselho estudantil e do nada ela pergunta qual caminho é a casa dele. Ele responde que sai pelo portão e vira à direita. Na hora ela ficou empolgada e
deu uma olhadinha no corredor e não havia ninguém. Mas pensa que aquilo é loucura. Ela tomou coragem. Toda coradinha pediu pra ir andando com ele. Naquele momento, o coração dela tava quase saindo pela boca, coitada. Obviamente, ela aceitou, né? Quem é que vai recusar uma boa companhia e bonita pra ir pra casa? Enquanto anda, ela pergunta se a casa dele fica por ali e ele responde que sim. Mas ele só fala aquilo e acaba cortando completamente o clima da conversa, esse trouxa. Mas nossa garota não desistiu, não. Ela fala que sempre tava brincando depois do colégio, então é meio que normal eles nunca terem se encontrado por ali. Sem falar que ele tem um trabalho no conselho estudantil depois da aula. Mas esse trouxa não responde nada, coitada tava ficando muito nervosa. De repente ela começou a falar que ontem havia ido no Burger King e o hambúrguer era gigantesco, mas de repente ela se pergunta se aquela conversa era realmente interessante. Mas pela primeira vez esse moleque com cara de bunda pergunta se foi legal. Obviamente ela ficou animada e pergunta se ele quer ir com ela comer qualquer dia desses e ele responde que sim. Na hora ela ficou surpresa e se pergunta se ele só tava tentando ser simpático ou tava tentando combinar com o clima da conversa. Mas esse não é o tipo de personalidade que ele possui. O coração dela começou a bater forte demais, ela não sabia o que deveria responder agora. De repente, as mãos dele se tocaram e ela ficou extremamente coradinha, coitada. Ela tentou pedir desculpas, mas não tava conseguindo falar absolutamente nada. Então, eles só continuaram andando e de repente, esse trouxa com cara de bunda tomou iniciativa e pegou na mãozinha dela. Na hora, ela ficou surpresa, aquilo dali parecia até um sonho. Naquele momento, ela não sabia o que deveria fazer e tava muito assustada. Com certeza, a mão dela deve estar suando mais do que a geladeira desligada. Seu coração tava batendo tão rápido que era possível ouvir os seus batimentos no seu próprio ouvido. Ela se pergunta se tava morrendo ou alguma coisa do tipo. Mas, de repente, ele soltou a mão dela, afinal iria virar naquela rua. Depois, ela nem sabe como o diabo chegou em casa. É como se ela não tivesse nem pisando no chão. Tempo depois, o irmão dela chegou e pegou a louca deitada no corredor. Ela olhou pra mão e do nada começou a gritar. Naquela noite, ela nem tava conseguindo comer. Como assim eles andaram de mão dadas? Nem dormir ela tava conseguindo. Ela se pergunta como é que vai encarar todo mundo amanhã no colégio. O coração dela tava tão acelerado que ela não vai conseguir dormir. De repente soltou um berro e quase derrubou a casa. Só que minutos depois ela já tava até roncando. Então, no dia seguinte, ela caiu da cama, coitada. Olhou no celular e tava extremamente atrasada pro colégio. Ela saiu correndo e gritando, mas não havia ninguém em casa. A mãe deixou o café pronto e disse que às vezes é normal chegar atrasada no colégio. Só que já era quase meio-dia. A coitada tava toda descabelada. Mas não tem muito o que fazer, então ela vai com calma. Tempo depois, ela chegou no colégio no horário de almoço e as amigas falaram que ela poderia simplesmente tirar um dia de folga. Mas ela responde que tava querendo fazer aula de educação física. Aliás, notou que nosso garoto não tava na sala e de repente esse trouxa aqui com cabelo de folha apareceu. Do nada assim, ele pergunta se por acaso a Suzuki tava namorando com o Tani. A coitada ficou assustada. Qual foi daquela pergunta assim do nada? Parece que um tal de Gapacho viu eles indo pra casa juntos ontem depois do colégio. A Suzuki tava pensando pra ele ir com calma. Agora eles estão na fase de pode ser mútuo, mas não tá confirmado. Então não é algo que ele possa cutucar assim por mera diversão, esse idiota. Mas calma lá, alguém viu eles juntos? A coitada tava quase tendo um treco. Será que viram eles de mão dadas? Ela bateu na mesa e falou que não é bem assim não. Só que ela não percebeu que o Tani tava ouvindo tudo, coitado. Então ele só pegou o caderninho e saiu andando. Agora lascou tudo. Esse é o pior cenário possível. Durante a aula ela não tava conseguindo parar de pensar naquilo. Com certeza ele deve ter ouvido ela negar aquela história. De repente ela se levantou e pediu desculpa na frente de todo mundo. Mas ela só tava pensando, né? É óbvio que ela nunca vai conseguir fazer aquilo. Só que ela quer se desculpar o mais rápido possível com ele. Nem na educação física ela tava conseguindo se concentrar direito. Depois disso, as aulas finalmente terminaram e a coitada tava se tremendo toda. Ela tem que falar com ele, mas ali agora não vai dar não. Tava todo mundo dentro da sala. Ela tava muito nervosa e de repente levou um susto. O Tani pediu pra ela esquecer tudo o que havia acontecido ontem. A coitada ficou em choque. Ele foi embora e a Azuma apareceu chamando ela pra comprar pipoca. Quem que vai comprar pipoca numa situação dessa? A coitada não tava no clima não. Ela tomou coragem mesmo com todo mundo ali dentro e disse que estava completamente apaixonada pelo Tani. Ontem ela havia convidado ele pra ir pra casa juntos e quase chorando ela pergunta se aquilo era errado. O trouxa ficou de cara no chão e não tava esperando aquilo não. Qualquer um iria pensar que eles acabaram se encontrando no caminho pra casa. E na hora ele notou que havia dito algo bastante insensível na hora do almoço. A Nabesato mandou ela adiantar o passo e ir atrás dele. Na hora ela não pensou duas vezes e se levantou e saiu correndo a toda velocidade, mas a menina
ela quase não tava saindo do lugar. Deve ser sedentarismo. Ela quer falar pra ele como se sente em alta voz e nada vai impedir aquilo. Enquanto nosso garoto tava pensativo, coitado, acabou cedendo à tentação. Afinal, ela sempre estava sentada ao seu lado, sem falar que ela sempre conversa com ele. Mas ele foi um idiota em pensar que ela realmente se importava com ele. Ou pelo menos foi isso que ele pensou. Hoje, mais cedo, ele imaginou que não iria ver ela no colégio. Mas aí aquilo aconteceu. Logo agora que ele havia se acostumado com ela. E agora o dia estava quieto demais sem ela. De repente, a Suzuki apareceu gritando e falando que amava ele. Ela pediu desculpas por ter incomodado ele com coisas estúpidas. E também pelo que havia dito hoje mais cedo. Ela não sabia como falar com ele. Ficou com medo que todos vissem os seus sentimentos. Chorando, a coitada fala que é uma humana patética, mas quer passar mais tempo ao lado dele. E quando ele segurou a mão dela, ficou muito feliz. Tão feliz que ela quase não conseguiu dormir naquela noite. O Tani começou a se tremer, mas tomou coragem pra falar. Ele responde que quando ela não tá falando nada, ele não sabe o que dizer. Esse é o tipo de pessoa patética que ele é. Mas, todo vermelhinho, ele pergunta se não tem problema pra ela. Obviamente, ela responde que não e começou a chorar, coitada. Ele pegou um paninho pra limpar, mas lembrou que pode acabar borrando a maquiagem dela. A coitada começou a chorar ainda mais porque ele realmente tava dando ouvidos pra conversa dela. Ai, ai, meu Deus do céu. E o episódio começa com um garoto acordando 6 horas da manhã. Abriu a janela, fez um carinho no gato e foi pro colégio. Ele tava na calçada quando de repente o trouxa do Yamada meteu a mão nas costas dele. Ele não perdeu tempo não e perguntou se a Suzuki havia falado alguma coisa pra ele. O Yamada pergunta como é que ele sabe disso. Ele responde que ele chegou assim, animado demais de repente. Mas ele não tava querendo falar nada pra ninguém sobre aquilo. O Yamada pergunta do porquê, ele responde que não quer manchar a imagem da Suzuki. Como assim? O Yamada não tava entendendo nada. Ele quer dizer que a reputação da Suzuki é tão alta que poderia afundar assim de repente? Com certeza, isso daí é o tal do amor. Mas a Suzuki disse que tava tudo bem, então tá tudo bem. Ele não precisa ficar preocupado com nada não. Sem falar que ela havia dito que tava loucamente apaixonada por ele e saiu correndo da sala. Então, como ele poderia não apoiar aquilo? O Tani responde que ele é um cara fácil de conversar, mas ele ficou assustado. O Tani de repente começou a bajular ele. Bajulação não leva ninguém a lugar nenhum. Enquanto isso, no colégio, a Suzuki tava falando sobre o seu mangá favorito, mas as suas amigas não tava nem aí pra isso, coitada. E a Watanabe fala que ela não poderia se importar menos com aquilo agora. Sem falar que ela sempre foi toda Saduken pra cá, Saduken pra lá. Essa não é a maneira certa de agir com a pessoa que você gosta. A coitada, cabisbaixa, responde que sabe daquilo. A Watanabe até mostrou um artigo pra ajudar ela no seu novo relacionamento. Primeiro, seja bom ouvinte. Falar e falar e falar sem parar somente sobre você não adianta nada. Pergunte sobre coisas que a outra pessoa possa ter interesse e responda somente quando for necessário. A coitada da Suzuki fala que tá toda lascada, coitada, meu Deus do céu. De repente, ela viu a palavra namorada e casal e surtou, ficou doida. Não, na verdade ela tava muito feliz, não tem por que ela ficar doida não. Só que uma vez que tudo começa, também tudo chega ao fim. Ela começou a pegar fogo e disse que vai fazer aquilo, vai ser a namorada dele. Então a Sato perguntou o que essa namorada iria fazer agora. Ela ficou pensando e disse que hoje iria caminhar juntos pra casa com ele. Tempo depois, durante a aula, Sato perguntou pro nosso garoto se tava tudo bem elas ficarem ali como sempre ficaram. Ele responde que sim, e aquilo não incomodava não. Mas a Suzuki disse que agora ela tava se sentindo tão sozinha. De repente, ele se virou e perguntou se deveria ter dito que aquilo incomodava ele. E ela deu um berro falando que era mentira. As outras duas ali tava se tremendo toda querendo rir, coitadas. A Suzuki virou ali com o pescoço mais duro do que pau, enquanto ele tava olhando todo sério pra ela. A coitada ficou tímida, não tava conseguindo olhar diretamente nos olhos dele. Mas aí ela tomou coragem, chegou pertinho, toda fofinha, e convidou ele pra ir pra casa juntos depois da aula. Obviamente ela aceitou e tempo depois eles estavam andando juntos e tava toda felizinha. Na verdade ela tava muito nervosa, coitada. Mas a Sato responde que eles ainda estavam ali, ó, ali atrás andando com eles. Enquanto tava saindo, ela falou com quase todo mundo do colégio. A menina é realmente popular. Mas o Yamada percebeu que ninguém vê o Tani ou fala com ele. Isso daí é um absurdo. Tempo depois, os dois estavam andando juntos, mas tava um silêncio aqui muito esquisito entre eles. Enquanto a mente da Suzuki tava uma bagunça. Ela não sabe se deveria perguntar sobre alguma coisa que ele queira falar, ou fala e fala sem parar sobre ela mesma. Mas ela não sabe no que ele tem interesse, então como é que ela vai perguntar? De repente, ele tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu não, e ela percebeu. Na hora ela se lembrou, é só fazer uma pergunta boa e pergunta o que é que ele tava tentando falar agora há pouco. Ele responde que,
Não é nada não, e saiu andando. A coitada ali ficou pensativa, achando que entendeu tudo errado. Quanto mais ela pensa, mais ela não sabe de nada. E começou a pensar que estava sendo divertido pro Tani estar ao seu lado naquele momento, ou será que não? Mas agora já era tarde, porque eles chegaram no fim da linha e cada um vai pro seu lado. Ela iria se despedir quando, de repente, ele pegou na mãozinha dela e perguntou se tem um pouco mais de tempo pra ele. Ela ficou toda felizinha, respondeu que sim, dando um berro. Eles foram pra um parque ali perto, onde o Tani disse que o Yamada havia falado com ele hoje mais cedo. A Suzuki pergunta se ele havia dito alguma coisa que não deveria e o Tani responde que não. Na verdade, ele foi bastante amigável. Na hora ela ficou até surpresa, parece que ele pode ser excessivamente amigável. O Tani fala que queria esconder tudo aquilo e acabou ficando extremamente surpreso. A coitada pediu desculpas, ela deveria ter escondido. É que ontem as suas emoções acabaram explodindo e ela acabou deixando tudo escapar, sabe? Ele deu uma risadinha, ela ficou toda bobinha, ele deu uma risadinha pra ela. Ele responde que não se importa dela ter contado. Na verdade, ele não se incomoda nem um pouco, mas ela havia dito que não se importava, então ele não tinha certeza que tava tudo bem. Na hora, a coitada ficou meio pra baixo e pensou que era um idiota. Sua cabeça estava cheia de regras e não conseguiu manter uma conversa. Sequer ela tava olhando pra pessoa que tava bem na sua frente. Então, toda animadinha, ela responde que isso daí não incomodava ela não. Quer dizer, há muito tempo atrás ela poderia até se importar com aquilo, mas agora ela queria viver o orgulho de dizer que gosta da pessoa que ela gosta. Ele ficou surpreso enquanto ela ficou toda vermelhinha, coitadinha, mas acabou pedindo desculpas. Ela se empolgou demais, mas ele responde que tava tudo bem. E ainda pergunta se ela tava livre nesse fim de semana. Ele tava querendo ir comprar um hambúrguer com ela, mas acabaram ficando perto demais e ela começou a rir. Eles pensaram a mesma coisa. Obviamente, ela aceitou e ele foi pesquisar no Google um lugar fácil, mas deixou vazar o histórico de pesquisa. Conversar com a namorada ou como acompanhar a namorada. Na hora... Na hora, os dois ficaram sem cor, ele ficou morto de vergonha e saiu correndo, coitado. Ela foi atrás e agarrou ele pela mochila. Ela pediu um minutinho pra pensar. Ela não tava acreditando naquilo, não pode ser verdade. Enquanto o coitado tava todo vermelho, falando que isso daqui não poderia ser pior. Mas ela responde que isso daí é adorável. Ela não vai esquecer daquilo nunca. O fato dele continuar pensando nela, mesmo quando ela não está presente, deixa ela muito, muito, muito feliz. Ela achou que fosse a única que estava toda animada e girando em círculos, a coitada. De repente, ele pegou na mãozinha dela, chegou no ouvidinho e disse que amava ela. Ele ainda não havia dito aquilo diretamente, queria colocar em palavras. Na hora, ela ficou toda coradinha, até soltando fumaça pelo corpo todo. Do nada, ela chamou ele pra ver um filme, afinal ele já havia pesquisado também. Ô, coitado. Tempo depois, indo pra casa, a Suzuki acabou ficando com a garganta seca e do nada ela começou a cantar, parecendo uma galinha com gogo. Nosso garoto ofereceu uma balinha de café pra ela e, obviamente, ela aceitou. Dia seguinte, ela tava toda felizinha da vida, mal pode esperar pro seu primeiro encontro. Enquanto a Watanabe não consegue imaginar aqueles dois andando juntos por aí. Mandou até ela tirar umas fotinhas juntos pra mandar pra elas depois, mas a Suzuki responde que não consegue não, ela vai ficar muito envergonhada, sabe? Mas, na verdade, ela é péssima sorrindo. Olha essa foto aqui, a menina parece um monstro. Naquela noite, a coitada tava toda lascada, não sabe qual roupa deve escolher pra esse encontro. Então, o dia do encontro finalmente chegou e lá tava a nossa garota linda esperando pelo Tani e acabou chegando cedo demais ela. Mas o sol tava rachando, ela tava começando a ficar nervosa, desse jeito vai acabar ficando toda suada. Ela tava querendo entrar numa lojinha ali pra se refrescar, mas desse jeito ele vai acabar chegando e ficar esperando ela. De repente, o trouxa finalmente chegou e a Suzuki ficou toda bobinha. Ele é praticamente a mesma pessoa de sempre. Ele fala que queria ter chegado 10 minutos mais cedo, mas na verdade ele tava 20 minutos adiantado. Então ela chegou o quê? Uma hora atrás? Então a cena corta pra ele estourando um hamburgão gigantesco. Ela já iria abrir 10 metros de boca quando de repente lembrou que da última vez as amigas disseram que ela come igual um cavalo. Ela ficou olhando nosso garoto e ele pergunta o que é que foi. Ela responde que ele tava comendo muito bem, mas o coitado aqui não é uma criança não, menina. Aliás, ele pergunta se ela não vai comer, ela responde que sim. Todavia, começou a morder um pedacinho aqui, um pedacinho ali, parecendo uma tartaruga. E começou a comer o alface igual um coelhinho, a coitada. Ele pergunta se ela come o recheio todo e a coitada ficou toda tímida. Ela fala que é um pouco constrangedor ficar abrindo a boca pra dar uma mordida. Mas o Tani não tava nem aí pra isso, comeu com vontade. Então ela abriu meio metro de boca e mandou pra dentro. O coitado ali tava quase caindo na risada.
risada. Tempo depois, eles decidiram dar uma volta pelo shopping antes de ir até o cinema. Eles foram até um monte de lugar e depois foram ver um filme. Obviamente, nossa garota tava muito animada e tava querendo pegar na mãozinha do Tani, mas não conseguiu fazer isso não, ficou morta de vergonha, coitada. Então o filme começou e eu não faço ideia da história desse negócio aqui, só sei que ela tava chorando, a coitada. Depois do filme, ela teve que ir até o banheiro, ela acabou borrando toda a maquiagem com aquela choradeira toda. Quando ela voltou, acabou vendo o Tani do lado do negócio de tirar fotos. Ela pediu pra moça ali tirar uma fotinha, mas a coitada não conseguiu não, ficou toda vermelhinha. Depois disso, eles foram até uma lojinha de presentes e o Tani perguntou como seria comprar algo pra lembrar daquele dia. Na hora ela ficou toda eufórica e disse que seria 7 milhões de pontos. Eu não sei porquê. Então eles compraram uma lembrancinha pra lembrar daquele dia, porque ela não conseguiu tirar foto. Tempo depois, eles estavam sentados conversando sobre o filme, e a cena que foi muito fofinha. E ela até ficou emocionada quando o Tani falou o nome de todos os personagens. Esse daí sabe como agradar uma mulher. Mas pergunta se ela não assistiu o filme ou se assistiu o filme de olhos fechados. Obviamente, ela responde que não e viu todo o filme até o final. Ela só não é muito boa em lembrar nomes. Sem falar que ela acabou chorando na cena da música. Aí, meu amigo, ela começou a falar. A menina não para de falar nunca. Parece até um locutor de narrador de jogo. O coitado do Tani tava prestando atenção em tudo. O que o amor não faz com o homem, não é? Então, finalmente chegou a hora de ir pra casa. Mas a Suzuki tava pensando que tudo aquilo havia passado rápido demais. Mas foi muito divertido. Ela comeu o que queria, foi até uma lojinha e viu um filme gostosinho com ele. Mas agora o dia havia chegado ao fim. Todavia, ela queria que o caminho pra casa fosse um pouco mais longo. De repente, ela pegou na mãozinha do Tani e toda envergonhada, ela fala que hoje foi muito divertido, mesmo tendo arrastado ele pra todo lado. Nosso garoto responde que de fato foi muito divertido e mesmo que ele repetisse aquilo várias e várias vezes, com certeza não teria gostado tanto como gostou hoje sem ela. Basicamente, ele tá tentando falar que se divertiu bastante porque estava ao lado dela. Na hora, a coitada pediu pra tirar uma fotinha com ele. Mas ele pergunta como assim, ali e agora sim, do nada? Obviamente, ela fala que sim, ela quer lembrar daquele momento, afinal foi o seu primeiro encontro. Sendo assim, ela aceitou e tiraram a fotinha juntos. Então, chegou o momento de dizer tchau, mas de repente, o Tani disse que os pandas são muito fofos. Ela ficou assustada e pergunta se ele gostava e ele responde que sim. Ela ficou em choque e saiu correndo. Ela tava muito feliz, não sabia o que fazer. Naquele momento, ela estava se sentindo o máximo, a pessoa mais feliz daquele mundo. Ela chegou em casa brilhando mais do que o sol. Se jogou na cama e foi ver a fotinha que havia tirado, mas na hora que ela viu, perdeu completamente a autoestima, porque saiu horrível. Saiu horrível. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você viu até aqui, esquece do like não, pô. Aliás, chegamos à meta dos 90 mil seguidores. Obrigado a Deus, óbvio. Sempre coloque ele em primeiro lugar de tudo, porque ele é dono de todas as coisas. É ele quem decide tirar ou dar, acrescentar, remover, abrir ou fechar. E obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal e acompanhou os vídeos até aqui, deixando um like e comentário. Eu vejo quase tudo, porque tem uns vídeos que aí é muito comentário, aí não dá não. Deus abençoe e a meta agora é 100 mil. Até o próximo vídeo, falou!